Olá, amigos! Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, o nosso encontro marcado aqui, sempre com uma entrevista inédita e escolhida por você. Isso mesmo, você que está nos seguindo nas redes sociais e que também envia sua solicitação através do nosso e-mail, sugerindo a pauta a ser tratado aqui nas nossas entrevistas. Você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscrevam-se. Ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações. E se você gostou das entrevistas, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que o canal continue cada vez mais interessante e nós vamos conquistando a cada programa mais seguidores. Hoje o assunto a ser tratado vai ser vinhos da região de Bairrada, Portugal. Solta a vinheta! O nosso entrevistado de hoje é uma verdadeira lenda em Portugal. Conhecido como revolucionário da Bairrada, que domesticou a casta baga e transformou os vinhos da região em alguns dos melhores, mais finos, estruturados e complexos exemplares do país. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Sr. Luís Pato, e seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Antes da nossa primeira pergunta, eu quero fazer um agradecimento especial ao meu grande amigo Mário Silva, de Santa Combadão, ele que nos proporcionou, intermediou e fez com que nós pudéssemos fazer a entrevista aqui com o senhor Luís Pato. Um grande abraço, Mário, Olga, sempre ligados aqui no Cá Entre Nós. Façam como o Mário e a Olga, se inscreveram no canal e sugeriram a entrevista com o Luís Pato. Eles foram até além, né? Conseguiram a entrevista com o senhor Luís. Muito obrigado, Mário e Olga, um grande abraço para vocês. E vamos lá com a primeira pergunta com o senhor Luís Pato. Senhor Luís, é inevitável não começar o nosso bate-papo de hoje perguntando sobre quando surgiu a sua paixão pelos vinhos. Oi, Nelson. Claro que a minha paixão pelos vinhos começou quando nasci, porque os meus pais eram produtores de vinho, na Bairrada, produtores tradicionais de vinho, faziam vinho para vender a granel, e eu nasci cheirando o mosto fermentando. Aliás, por trás de mim você vê uma aguarela de uma vindimadeira como era antigamente. As parreiras não eram conduzidas com arame, eram suportadas por um pau, e elas colhiam à mão as uvas para dentro de um pequeno cesto, que depois era levado para uma dorna e daí para a adega. E eu lembro-me de todos esses tempos em que toda a vindima era manual, toda a vindima era feita por pessoas que vinham de propósito para nos ajudar a colher as uvas. O meu pai já tinha 40 hectares, era na época o maior produtor de vinho na região. E lembro-me de cheirar os lagares, e é inebriante. O vinho é uma coisa que não se pode explicar porque é que se gosta ou se desgosta, porque é que se ganha uma paixão ou não. Eu ganhei a paixão porque sempre me lembro, desde criança, eu era o único filho dos meus pais, de conviver com essa coisa bonita que eram as vindimas, o tempo em que estamos agora, e que é o fruto de todo um ano de trabalho para saber o que é que vai suceder. Só em setembro é que se sabe se vai ser colheita boa ou colheita não boa. E toda essa fantasia à volta do vinho me levou para o vinho. Claro que depois eu estive fora do trabalho com os meus pais até perto da morte do meu pai. Antes já fazia vinho na minha sogra, e foi esse vinho que celebramos este ano 40 anos que me tornou um verdadeiro apaixonado por esta coisa de fazer algo diferente, algo de incomum, algo de característico da nossa região. Claro, comecei com a casta baga, que é a casta tradicional da região.
que faz uvas tinta, que faz vinho tinto, é uma uva tinta, que faz vinhos tintos, mas também se pode fazer vinhos brancos para espumante, quando colhemos mais cedo. Senhor Luiz, o senhor poderia nos falar sobre a sua trajetória, desde a sua formação como químico, enólogo e até a fundação da sua empresa? Com o meu pai, eu tive um grande problema, que foi... o meu pai era um agricultor tradicional, Portugal. Podia ser um agricultor francês, espanhol, italiano, que pensaria da mesma forma, isto é, quando o pai vai quando eu acabo o vestibular e vou para a universidade, vou para Engenharia Química. E isso foi terrível para o meu pai, porque ele imaginou sempre que eu seria um engenheiro agrónomo. E para ele era muito difícil de compreender como é que um engenheiro químico podia usar, pelo menos, por exemplo, menos química do que aquilo ele próprio usava. Pois é que quem tem conhecimento de como acontecem as coisas no vinho, é mais fácil evitar usar produtos estranhos. É mais fácil fazer os vinhos o mais natural possível, com menos intervenção possível. Mas para isso é preciso saber. E, embora o meu pai tivesse o saber dos séculos, dos antecessores, etc., não era uma pessoa com a formação suficiente para poder avançar mais do que o que era a tradição bem tradicional da bairrada. Aliás, ele fazia os vinhos tintos com engaço, com a parte sólida, o que tornava os vinhos mais difíceis de beber quando jovens, o que era também característico na região. A região só fazia com vinhos com engaço, e a Baga, neste clima atlântico onde nós estamos a 20 km do mar, temos umas noites muito frias e temos neblina até às 9, 10 da manhã. Portanto, não temos produção de muito açúcar, temos produção de uma boa maturação fenólica, desde que deixemos chegar à primeira semana de outubro, num ano normal, não este ano. Este ano, para a terceira semana, já está mais que maduro, sobre maduro. E então, ele, quando fazia com engaço, os vinhos só eram bebíveis ao fim de 10 anos. Isso fez com que eu, ao aprender enologia, eu brinco com as pessoas dizendo que eu serei enólogo quando morrer, porque já não consigo aprender mais. Eu todos os anos faço experiências novas para implementar nas colheitas seguintes, e vou fazendo aquilo que se aprende ao estilo inglês, passo a passo, step by step, experimentando. Corre bem, no próximo ano aplicamos essa nova técnica. Portanto, vamos melhorando, temos um processo de melhoramento contínuo do nosso estilo de vinhos, aproximando daquilo que eu considero como ideal, aquilo que eu considero como um vinho que é bom para o consumidor beber quando jovem, mas também para beber quando tiver 40 anos, que é uma coisa que não é comum nos vinhos à volta do mundo. Isso foi o meu contributo, foi o contributo da minha formação em Química para, curiosamente, evitar a adição de químicos na adega, na vinícola. Qual a filosofia adotada para os vinhos que o senhor cria? Podemos dizer que os vinhos criados pelo senhor revelam também um pouco da sua história? O que é que eu penso em termos de qual é a minha filosofia de vinho? A minha filosofia de vinho é bastante diferente da do meu pai, até porque os consumidores são diferentes. A minha geração é diferente da do meu pai, tal como a geração das minhas filhas é diferente da minha, e já sinto a diferença que eu nunca consigo ultrapassar. Isto é, eu nunca consigo fazer um vinho como faz a Filipe, ou como vai fazer a Maria João, que são as minhas duas filhas, uma já independente e a outra a trabalhar comigo neste momento, porque elas são de uma geração diferente.
eu sou de uma geração em que o vinho tinha que ser feito um pouco ao estilo do pai, do avô e do bisavô. Claro que eu trouxe um pouco de modernismo a esses conhecimentos empíricos que havia nos nossos antepassados e fui sempre suavizando, sempre tentando fazer o melhor dos mundos. Por exemplo, só para vos dar uma ideia, a Baga dava vinhos muito tânicos. A Baga é a casta regional da Bairrada, é a casta que identifica a região, está cá há mais de 800 anos, provavelmente veio com os monges de Cister, da Borgonha, quando o nosso primeiro rei, o Dom Afonso Henriques, o chamou para ajudar a ensinar a agricultura aos locais. Nessa altura, a capital não era Lisboa, a capital de Portugal não era Lisboa, era Coimbra, bem próximo de nós. Ainda me lembro quando era jovem, havia aqui na adega do meu pai 2 balseiros em madeira, no nosso caso de castanho, que eram a reminiscência daquilo que nós ainda hoje podemos encontrar no Museu do Claude Vougeot, na Borgonha. Portanto, vejam a influência que esses monges tiveram no ensino da viticultura e da enologia aqui na Bairrada. E esses vinhos eram... ela está aqui, portanto, a Baga está aqui, identifica a região, porque está há muitos anos, ela está cá, se resistiu às mudanças climáticas, se resistiu às doenças que entretanto vieram, se resistiu mesmo aos bairradinos, é porque teve muita capacidade de sobrevivência e se mostrou ser a casta que identifica o local. Tal como o Pinot é a casta que identifica a Borgonha, tal como o Cabernet é a casta que identifica Bordeaux, a nossa casta que identifica a Bairrada é a Baga. E foi esse trabalho que eu tive ao longo destes 40 anos, aprender com ela a fazer cada vez melhor. E eu fui a primeira pessoa a introduzir o conceito de poda verde. Poda verde era uma coisa anti-natureza, como diriam os meus trabalhadores que se recusaram a fazê-la pela primeira vez. Tive que ser eu e o meu feitor que fizemos num vinhedo. Claro, quando eles lá chegaram para a vindima, viram que as uvas estavam melhores que as outras que não tinham tido a poda verde. E a partir daí foi fácil pô-los a fazer a poda verde. Mas a poda verde, para quem não é só a pessoa que faz o vinho, mas também é o dono dos vinhedos e faz o seu próprio vinho, era uma coisa horrível, uma coisa ruim, porque nós gastávamos dinheiro para deitar abaixo uma parte das uvas, dos cachos, isto é, gastávamos dinheiro para produzir menos. Claro que gastávamos dinheiro para produzir menos, mas para produzir melhor. Isso quer dizer que eu, como sou o proprietário, pensei otimizar essa situação. E otimizei essa situação como? A partir de 2001, começámos a fazer essa primeira colheita, não para deitar fora, mas para fazer um vinho espumante. Porque na época em que nós vindimamos, em final de agosto, nós vindimamos para fazer a Baga, ela não está madura para fazer vinho tinto, está muito verde ainda, mas está madura para fazer espumante. Aliás, tem uma acidez vibrante, que é importante no espumante, uma acidez natural, e, além disso, é leve, não está ainda concentrada, ainda está ligeira. Bom, serve exatamente na perfeição para um produto como é o espumante de Baga. Então, esse foi o meu trabalho. Comecei em 2001 a fazer uma coisa que mais ninguém fazia no mundo. Isto é, eu tinha 2 colheitas, de facto, na mesma parreira, mas de cada colheita fazia um vinho diferente. Na primeira colheita fazia um espumante de Baga, e na segunda colheita fazia um vinho de Baga mais concentrado, porque a parreira tinha menos filhos. Como tinha menos filhos, criava-os melhor. E como os criava melhor,
a baga, o vinho, daí saía, era mais concentrado, os taninos eram mais suaves, daí o segredo que eu fui construindo ao longo destes 40 anos, em que permitiu que eu fizesse hoje vinhos de baga bebíveis ao fim de 2 anos, 3 anos, mas que podem ser guardados por 30 a 40 anos, o que é a tradição da região. Senhor Luiz, quais as castas existentes na região da Bairrada? E existe alguma casta que o senhor tem um carinho especial ou que lhe agrade mais para trabalhar? Seria a baga? Eu quero agradecer ao Nelson a oportunidade que me deu de poder participar nos seus vídeos. Claro, eu só posso falar sobre o vinho, que é aquilo que eu sei, que eu aprendi desde... Posso falar de outras coisas, claro, mas neste caso o que é importante é falar sobre o vinho e sobre as castas que nós temos aqui na região. A casta mais importante, a casta tinta mais importante é a casta baga. Eu tenho uma pequena parcela de casta Touriga Nacional, que é da região vizinha da Bairrada, a região do Dão, mas eu não tenho no Dão, tenho na Bairrada. Que é para eu, é a casta com que eu faço o vinho mais simples, mais comum, o que mais vende no Brasil, o Baga Touriga. Mas também tenho 4 castas brancas plantadas nos nossos vinhedos. Os nossos vinhedos têm 2 tipos de solo arenoso e solo argiocalcário. No solo arenoso nós plantamos sobretudo parreiras brancas, parreiras de castas brancas, e no argiocalcário plantamos sobretudo baga. Também plantamos um pouquinho de bical e um pouquinho de cercial. Na areia, na parte da areia de solo arenoso, nós plantamos Maria Gomes e também uma outra casta chamada Cercialinho. A Cercialinho é uma casta que praticamente só existe na Bairrada, provavelmente há outro produtor em Portugal que também tem, mas nós temos 6 hectares de Cercialinho. Cercialinho é um cruzamento entre o Cercial da Madeira e o Alvarinho, daí o nome Cercialinho. É um pouco a verdade lá para Alice, claro. Essas são as castas que mais me entusiasmam. São as castas com que eu trabalho. Nós só trabalhamos com vinhos dos nossos vinhedos, de uvas dos nossos vinhedos, e só trabalhamos com castas tradicionais da região. A baga e um pouquinho de touriga nos tintos, a baga para os grandes vinhos que fazemos, a touriga para o vinho de entrada, em que misturamos um pouquinho de baga, para lhe dar um caráter mais bairradino, embora a touriga seja criada numa das nossas vinhas, na Quinta do Ribeirinho. E esses são, digamos, as uvas com que nós trabalhamos. Depois, não usamos herbicidas, porque os herbicidas podem provocar, deixam sempre resíduos no vinho e podem provocar alergias, por exemplo. E também não usamos o mínimo de fungicidas possível. Aliás, no ano passado, este ano, tivemos com sucesso ainda não total, usámos ozono para tentar evitar usar cobre ou outra coisa qualquer. Mas, portanto, isto quer dizer que tentamos fazer os nossos vinhos o mais naturais possível. Vinhos com intervenção, a mínima intervenção possível. Não queremos fazer vinhos, sobretudo, de uvas e sem qualquer outro aditivo. Isso aí encaixa o facto de eu ter a formação em Química, porque permite-me saber até onde é que posso ir, até onde é que posso arriscar, até onde é que posso pegar o risco. Mas há outra coisa também importante e que me fascina na Casta Baga, é que eu tenho 2 vinhedos de baga em solo, um em solo arenoso e outro em solo geocalcário, plantados como era antes, até ao final do século XIX, isto é,
Na Europa não havia parreira americana onde era enxertada a videira europeia, a parreira europeia. Havia só parreira europeia plantada diretamente no solo. Com a filoxera, a solução na Europa foi começar a usar as parreiras americanas e a enxertar sobre elas as parreiras europeias e produzir cachos de parreira europeia. A americana resistia à filoxera, a europeia dava o caráter europeu, caráter tradicional da Europa. E plantei em 88 em solo arenoso, onde não há risco de filoxera, porque tal como em Colares, que é uma região ao sul de Portugal, pelo facto de ter tido a ser de solo arenoso, nunca teve problemas de filoxera. Mais tarde, há 15 anos, por influência de um amigo brasileiro, o Guilherme Rodrigues, de Curitiba, um grande amante dos bons vinhos, dos grandes vinhos do mundo, sugeriu-me porque é que eu não plantava em solo geocalcário o bago em pé franco para ver se ele era igual ou não, se era diferente. E, curiosamente, daí a uns anos, quando ela começou a produzir, porque normalmente em pé franco não produz no ano seguinte, só produz daí a 5 anos, nós encontramos que os vinhos eram completamente diferentes. Vejam a magia que existe no vinho. Não é? Vejam, o vinho é assim. Os dois vinhedos distam 9 km, são na mesma região, só muda o solo, são feitos da mesma maneira, só muda o solo e os vinhos são diferentes. Isto é a grande riqueza dos vinhos e da casta baga, que dá um caráter muito especial, sobretudo aqui na região da Bairrada. O senhor poderia nos falar sobre esta casta, sua origem, a sua história? Sim, Nelson. A casta baga, como já referi antes, é uma casta que está na região há mais de 800 anos. Há umas discussões, dizem que a casta é do Dão, não é da Bairrada. Bom, a minha teoria é que ela é dos dois locais ao mesmo tempo. Ela veio com os monges Cister, como eu disse antes, e os monges Cister foram mandados vir para Portugal para ensinar a agricultura por o nosso primeiro rei, Afonso Henriques, que é no século XII, 1143, e o Dão e a Bairrada estão a seguir a Coimbra. Portanto, eles trouxeram a ideia, trouxeram provavelmente a casta e dispersaram-na pelo Dão e pela Bairrada. Qual é a grande diferença entre as uvas de baga no Dão e da Bairrada? É que na Bairrada o solo é geocalcário, enquanto que no Dão o solo é arenoso. E no final de setembro as uvas de baga estão já bem maduras, mas é comum vir alguma chuva no equinócio. E essa chuva no equinócio é terrível para as parreiras de baga, porque se for em solo arenoso, a água chega imediatamente à raiz, é aspirado pela parreira, aumenta o tamanho dos cachos, dos bagos, e arrebentam, entra a podridão. É terrível. No caso do argilocalcário não é assim. O argilocalcário, a água só chega à raiz passados 8 dias, porque ela é impermeável. É quase impermeável. Para chegar à raiz demora muito tempo. Portanto, como demora muito tempo no argilocalcário, mesmo que haja uma chuva, os bagos não apodrecem, porque não há aumento, ela não chega à raiz, a raiz não a absorve, não aumenta o tamanho do bago e não há podridão. Isso é que justifica porque é que é fácil encontrar baga na Bairrada, grandes vinhos quase todos os anos, ou pelo menos 8 anos em 10, e é muito difícil fazer o mesmo na região do Dão. Portanto, às vezes a origem é mais teórica do que verdadeira. Bom, isto é o que eu tenho a dizer sobre o bago.
Nós fazemos muita baga da primeira colheita, na primeira colheita para espumante. E ultimamente, a partir de 2015, começámos a fazer um espumante de um vinhedo chamado Vinha Pan, em que o espumante é feito de uvas, a partir de uvas, colhidas naquela vinha. É daquela vinha, não é da região, é de um local especial. E, como fazemos com uma técnica de oxidação de mosto, para retirar a cor ao mosto, mas também para evitar de usar sulfuroso na sua finalização. Isto é, nós fazemos um espumante de baga, branco, de uva tinta, a baga é uva tinta, de um vinhedo especial, Vinha Pan, mas que não leva sulfuroso. Não precisa de sulfuroso, não se estraga, não avaria, e é um grande vinho porque o solo é argilocalcário e dá aquele caráter de fumado que só o argilocalcário dá. Parece que esteve em madeira, mas nem viu a madeira. Não é fumado da madeira, é fumado do solo argilocalcário. Outra coisa que eu também vos queria falar sobre o baga é que em 95, isto é, há 25 anos, nós quisemos mostrar que se ela estiver plantada em vinhedos diferentes, no mesmo tipo de solo, mas vai dar vinhos diferentes. Porque o local influencia o caráter que o vinho ganha. Muitas vezes também por influência da floresta ou da flora envolvente, que fornece um caráter mais diferenciado. Por exemplo, nós na Vinha Pan temos muita hortelã, e o Vinha Pan, por vezes, apresenta muito o caráter de hortelã, de um cheiro hortelã, que é derivado da flora que existe no vinhedo. Por outro lado, o Vinha Barrosa, que é o outro vinhedo que nós temos, cheira sobretudo o eucalipto, porque à volta do vinhedo há muitos eucaliptos. E esses eucaliptos influenciam o aroma que o vinho pega desse local. São coisas que só a natureza dá. São coisas da natureza. No caso da Vinha Barrosa, ainda temos mais uma outra característica que é muito importante. É que a vinha foi comprada pelo meu sogro, uma parte, e havia uma outra parte do vinhedo que era de outras pessoas. E nós, em 2007, comprámos o que não era nosso. E reconstruímos uma vinha do princípio do século XX, provavelmente 1900. Uma vinha que tem 120 anos hoje. Recuperámos a vinha, unimos-la, e, curiosamente, a partir de 2008, começámos a colocar no rótulo monopólio, porque nós temos o monopólio daquele local. Não há mais ninguém que tenha vinhedo naquele local, porque à volta são eucaliptos e pinheiros. Senhor Luiz, em sua opinião como enólogo, quais as características que um vinho tem que ter para ser considerado de excelente qualidade? Sim, Nelson. Que características nós gostamos num vinho de grande qualidade? Bom, depende se o vinho é branco ou tinto ou espumante. Já disse que o espumante não pode ser um vinho muito encorpado, com muita concentração, tem que ser um vinho leve. Tem que ser um vinho bastante elegante. Enquanto um vinho tem que ter muita acidez e ter tempo de estágio sobre a borra para ganhar o caráter do local e um caráter com grande expressividade aromática e de sabor. No caso de um branco, é diferente. Um branco já tem que ter corpo, já tem que ter um corpo aliado a uma grande acidez, para ele poder envelhecer. Um vinho branco é bom quando jovem, com os aromas frutados, mas também é excelente com 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos por vezes. Claro, é preciso saber escolhê-los, nem todos os vinhos brancos duram tanto tempo.
Por isso é que só esses vinhos brancos duram uma eternidade, uma geração, é que são os grandes vinhos brancos do mundo. Um tinto é diferente. Um tinto tem que ter taninos para poder manter a cor ao longo do seu longo envelhecimento. Mas também tem que ter acidez para que as reações que se dão no vinho quando está dentro da garrafa sejam mais lentas, para que ele possa envelhecer por muito mais tempo. Por outro lado, precisa também de corpo, muito corpo, muita concentração. Porquê? Porque os taninos são difíceis ao gosto, tornam-se astringentes, são bons de beber com uma comida, com um churrasco, por exemplo, mas bebido a seco, digamos, bebido a olhar a televisão sem mais nada, tornam-se mais duros, mais difíceis e menos aprazíveis. Por outro lado, a acidez funciona um pouco da mesma forma. Portanto, para a forma que nós temos de não sentir tantos taninos e não sentir tanta acidez é ter um vinho com muito corpo. Esse vinho com muito corpo é um vinho que vai durar muito tempo, porque tem os taninos e a acidez, e por outro lado não se vai sentir tanto os taninos e a acidez, porque ele tem estrutura, ele tem corpo para aguentar a velhice. Com o advento da globalização e do mundo digital em constante expansão, creio que os consumidores de vinhos estão cada vez mais se inteirando desta cultura milenar. O senhor acredita que possa existir um equilíbrio entre esta inovação e a tradição? Sim, Nelson. De facto, a globalização foi boa para o aumento do consumo do vinho, porque muitos países que não eram produtores passaram a ser produtores e, por se tornarem produtores, também passaram a desenvolver uma grande classe de consumidores. Mas, de facto, os vinhos do Velho Mundo são os que resultam de uma maior experiência, de uma experiência secular, coisa que não existe, provavelmente, com os vinhos do Novo Mundo. E o que se nota hoje é que muitos consumidores que se chegaram ao vinho, começaram a olhar para o vinho como um produto sofisticado, quiseram também conhecer outro tipo de vinho. E aí entram os vinhos portugueses, e os vinhos, sobretudo os vinhos da Bairrada, porque são vinhos com uma personalidade enorme, porque são vinhos que ou se gostam ou se testam, que é uma coisa boa. Um vinho nunca pode ser neutro. Se for neutro, não se sabe se é bem assim, bem assado. E são vinhos que muitas vezes precisam de comida, ou que são melhores com comida. E são vinhos, digamos, vinhos sommelier. A baga, para ser acompanhada com comida, precisa da expertise, do aconselhamento de quem sabe harmonizá-los. E isso, o sommelier é a melhor pessoa para fazer uma recomendação correta de qual a comida, por exemplo, sei lá, um espumante de baga com uma feijoada, por exemplo. É uma coisa aparentemente estranha, mas que vai bem. Porquê? Porque a acidez e os taninos da baga, alguns taninos da baga, o tanino corta a gordura e a acidez torna-se doce pela presença do sal na feijoada. Portanto, é uma combinação bem perfeita, bem excelente. Imaginem, espumante de baga com feijoada brasileira. Mas, de facto, o Novo Mundo, os Estados Unidos, por exemplo, a Austrália, a África do Sul, gostam de experimentar os vinhos
fora do seu país e que são produzidos fora, até porque normalmente esses vinhos produzidos na Europa são as referências que eles usam para fazer os seus próprios vinhos, porque fazem vinhos das castas europeias, não propriamente. A África do Sul já faz Touriga Nacional e Tinta Barroca, do Douro, e começam a plantar casta baga também, porque por vezes nesses países de clima quente os vinhos são muito doces, têm falta de acidez, e a baga dá-lhes esse caráter sem necessitarem de acidificar com ácido, com os ácidos habituais, ácido tartárico ou outros. E isso é aquilo que eu encontro nas minhas viagens por esse mundo fora, de facto, uma abertura maior para novas castas europeias. E aí entram as castas da Bairrada e outras castas portuguesas. Portugal é dos países mais ricos em castas, dos países do mundo mais ricos nas suas castas de vinho, temos mais de 250, e isso dá-nos uma vantagem que é de não precisarmos de competir com os chilenos ou com os argentinos, que têm castas francesas, que usam castas francesas ou espanholas. Não, as nossas são únicas, ainda não estão espalhadas pelo mundo, são a nossa riqueza que faz a nossa diferença. Senhor Luís, como o senhor vê os enólogos brasileiros? Sim, Nelson. O que é que eu posso dizer dos enólogos brasileiros? Os brasileiros têm um trabalho enorme, porque as condições em algumas regiões, na Serra Gaúcha porque chove no verão, ou em São Paulo porque também chove no verão e então tem que usar a técnica da poda invertida para ultrapassar as dificuldades, mostra bem como tem que se superar, tem que ser melhor do que mesmo os enólogos europeus ou do Novo Mundo, porque tem uma grande montanha para subir. Claro que é natural que na Serra Gaúcha o grande produto seja o espumante, tal como eu fiquei espantado de ter provado um vinho de Syrah não sei se é bem de São Paulo, Guaspari, não sei se é bem de São Paulo, foi-me dado em São Paulo, mas que eu, às cegas, se fosse às cegas, não me dissesse que era brasileiro, não acreditava. Portanto, isso resultou de um enorme esforço do produtor e do enólogo. Eu penso que os enólogos brasileiros, de facto, têm uma grande vantagem, que é ultrapassar as grandes desvantagens que têm. E para isso é preciso pensar, é preciso fazer, é preciso experimentar. Antes da próxima pergunta, só esclarecendo a dúvida que ficou com o senhor, a vinícola Guaspari realmente é do estado de São Paulo, é de Espírito Santo do Pinhal. Agora sim, dando sequência ao nosso bate-papo, qual sua visão sobre os enólogos mais experientes e os enólogos mais jovens? Sim, Nelson. Qual a diferença? Qual a diferença entre o enólogo mais velho e o enólogo mais recente? O enólogo mais velho muitas vezes não tem a visão de mercado, a visão de uma determinada geração que tem o enólogo mais jovem, mas tem a experiência, tem o acumulado de experiência de muitos anos, de muitas vindimas, muitas colheitas. E isso dá-lhe um conhecimento melhor do local, do vinhedo, da uva, enfim. Enquanto o novo tem a vantagem de um conhecimento melhor do mercado, mas por vezes é muito copista, porque como ainda não tem uma experiência cimentada por décadas de colheita, é muito mais influenciado por agora vamos usar madeira nova,
agora vamos pôr carvalho americano, agora vamos pôr carvalho francês, carvalho de leste, enfim, é muito mais influenciado pelo imediato, enquanto o mais velho tem mais tarimba, tem mais conhecimento sedimentado, que, por outro lado, também o pode inibir de evoluir, é verdade. Mas essas são as grandes diferenças entre o enólogo com mais experiência e o jovem enólogo que acabou de chegar ao trabalho das uvas, à vinícola. Não é? Senhor Luiz, eu sei que o senhor já deu uma introdução nessa resposta em nossa pergunta anterior. Mas, só para confirmar, o melhor vinho brasileiro que o senhor tomou foi da Vinícola Gaspari e produzido com poda invertida, é isso? Sim, Nelson, eu julgo que já respondi à sua pergunta antes, quando referi que já tinha bebido um tinto brasileiro, que é o do Gaspari, no Syrah, que eu não queria acreditar que fosse brasileiro, que é o melhor elogio que eu posso fazer ao produtor e ao enólogo que fez o vinho. Claro, com as dificuldades que ele teve de ter que fazer poda invertida, o que deve ser um trabalho incrível. Enganar a parreira, ela que iria produzir no verão e tem que produzir no inverno, deve ser um trabalho ciclópico, um trabalho bem difícil, mas de facto o Gaspari que o Mazzano me deu no Amadeus foi uma coisa que eu fiquei espantado, de uma qualidade enorme, uma qualidade, para mim, melhor mesmo que os argentinos, porque tinha uma acidez que os argentinos muitas vezes não têm, porque uma acidez natural muito melhor que a dos argentinos. Parabéns ao produtor. Embora o senhor já tenha nos dado algumas dicas de harmonização, eu não poderia perder a oportunidade de aproveitar mais do seu conhecimento e lhe pedir mais algumas sugestões de harmonização. Pode ser? Sim, Nelson, a última sugestão de harmonização, eu já dei uma sugestão antes, o espumante Baga com o cozido mineiro, a feijoada brasileira, mas tenho outra sugestão para vocês. Se vocês gostarem de um branco velho, nós fazemos vinhas velhas branco, por exemplo, com 4, 5, 6, 10 anos, é excelente com um foie gras. Vai muito bem com um foie gras. Ou com um peixe gordo assado no forno. Vai muito bem. Com bacalhau, inclusive. Bacalhau, imagino. Com bacalhau salgado, não fresco. Bacalhau salgado vai também muito bem. Mas a grande harmonização dos vinhos da Bairrada é, claro, uma harmonização de um Baga, de um vinha-pã ou de um vinha-barrosa, ou mesmo de um vinhas velhas, com, imagine, peito de pato, aquilo que os franceses chamam magret de canar. Está vendo? Isso é uma harmonização a não perder. Garanto-vos que vai ser de sucesso. Eu não sou sommelier, mas já provei várias vezes, recomendado por sommeliers, e fiquei de boca aberta, perfeitamente de acordo com o sommelier. Imagina só se o senhor fosse sommelier também, hein? Senhor Luiz, cá entre nós, qual a garrafa de vinho que não pode faltar em casa? Sim, Nelson, para cá entre nós, que garrafa não pode faltar em casa? Bom, uma garrafa de branco, uma garrafa de tinto e uma garrafa de espumante. É aquilo que nós fazemos. Mas também apreciamos garrafas que os outros fazem. Nós bebemos vinhos de diferentes países porque não podemos ficar retidos nesta bola, neste local, sem ver o que se passa no mundo. O mundo está sempre em mudança. E nós temos que, embora estejamos baseados na nossa tradição, mas temos que olhar sempre o que é que se vai fazendo pelo mundo. Porque as modas mudam e nós temos que não copiar as modas, não ir atrás delas, manter a nossa moda
E isso é fundamental saber em que mundo estamos. Daí é necessário bebermos ou provarmos vinhos de produtores às vezes estranhos, vinhos às vezes estranhíssimos, oxidados, ou feitos com um caráter oxidativo, feitos... Claro que alguns naturais são tão ruins que eu não consigo beber, hein? Mas isso, pronto, isso passa com o tempo. Nós escolhemos os melhores, não escolhemos só os piores. Bom, pessoal, agora nós vamos chamar um vídeo que mostra um pouco de tudo isso que foi falado até aqui com o senhor Luiz Pato. Vou mostrar um pouquinho da sua propriedade, das castas, da sua adega, do enoturismo. Você vai ver, esse vídeo tá bem bacana. Solta o vídeo! Senhor Luiz, nosso muito obrigado pela esclarecedora entrevista. E agora gostaria que o senhor deixasse seus contatos e uma mensagem para os nossos seguidores. E para finalizar, dar os parabéns ao Cá Entre Nós e ao Nelson, e dizer-vos que o nosso contacto é geral@luispato.com, eu repito, geral@luispato.com, e que gostaria que os seus visualizadores, quando se perderem por Portugal, nos visitassem. Nós temos uma vinícola aberta, onde servimos refeições locais, com o célebre leitão da Bairrada, mas também com peixe fantástico do mar aqui encostado, o peixe para o espumante, mas também um pouquinho de ostras e outros mariscos, como percebes, como amêijoas, como berbigões, coisas que enchem a boca de sabor e precisam de um ácido do vinho branco ou do espumante para acompanhar. Mas também uma carne barrosã que acompanha um pato, ou um ganso. Tudo isso acompanha bem os nossos tintos, os tintos de vaca. Oficial para todos, o vírus vai passar e nós já vamos nos encontrar. Tchau, tudo bom para vocês. Conversei com o produtor de vinhos e enólogo, o Sr. Luiz Pato. A semana que vem estaremos de volta com uma nova entrevista sugerida por você. Você que nos segue nas redes sociais, que envia o seu e-mail, sugerindo a pauta a ser tratada aqui no Cá Entre Nós. Aproveita que você está por aí, inscreva-se no canal, acione o sininho para que você possa receber as nossas notificações
E se você gostou dos vídeos, das entrevistas, compartilhe com seus amigos. Quanto mais seguidores nós tivermos, melhor para o canal. Um grande abraço a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta!